Olá, 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 seja muito bem-vindo, que bom ter você aqui mais uma vez no Entre Telas Mais, no canal do Marco Maciarelli, com a Academia da Palestra. Desta vez, nós temos um tema muito interessante e atual. E a nossa convidada, ela é Kênia Kemp, que será apresentada por nada mais, nada menos que a Zezé, já que ambas têm uma trajetória de convivência profissional e de amizade. E, primeiramente, eu vou dizer, né, aqui para vocês, tudo bem, Daniela? Tudo bem, Mari? Tudo bem, Zezé? Kênia, é um prazer ter você aqui, muito bom. Obrigada. Também. Zezé, tudo bem? Agora as honras da casa com você. Olha só a responsabilidade, mas tudo bem, meninas, Mari, Dani, Marco também, né? Um abração aí e um abraço também para todos que nos acompanham, né, no nosso programa aqui. Bom, é lógico que eu estou extremamente feliz, né, de termos hoje aqui nada mais, nada menos do que a Kênia, né? A Kênia Kemp, que é uma grande amiga, que nós temos inclusive em comum algumas questões, como a paixão pela educação, né, e pelo ser humano, por que não, né? Acho que é a essência de tudo isso, a razão de ser. E a Kênia, inclusive, ela comprova muito essa paixão com a sua própria formação e atuação, né, Kênia? Ela tem uma atuação bastante humanística. Ela é graduada, por exemplo, em História, né? Ela possui mestrado em Antropologia Social. Ela está cursando também especialização em filosofia, essa mulher não para. Não para. Né? E em sua formação há também cursos de yoga terapia, porque ela também é eclética. Né? Aliás, vou também dar um relato aqui de que eu já passei pela experiência de tê-la como uma professora de yoga. Olha Que só, maravilha! Legal! a Kênia, ela é professora do ensino superior, né? Além de praticante, professora de yoga, como eu acabei de falar para vocês. Ela gosta de conduzir uma dieta, olha só, mais natural, ela faz caminhadas e ciclismo, nossa, é para dar inveja, né? E ela é mãe de muitos gatos e cachorros, olha só. Adora ler, gosta de música de diversos gêneros também, além de cinema, televisão e de cozinhar em boa companhia. Não vou dizer que também é acompanhada de uma cerveja e de um vinho, mas tudo bem. Ela ama cavalos e surf, apesar de não ter tido nenhum equino e não Também amo cavalos. ter subido em uma prancha Meu antes. sonho de consumo. E olha só, além disso, né, essa mulher acha tempo para muita coisa, porque ela também é autora do livro Corpo Modificado, Corpo Livre, e diversos artigos, não é para menos. Olha só o nível da nossa convidada E aqui. a Zezé, ó, sabe tudo dela. E olha, né, o nosso time de convidados é realmente, né, invejável. Bom, e é diante de tudo isso que eu vou aproveitar, Kênia, e te perguntar, né? Queria saber sobre a relação da comunicação, já que aqui a base da nossa conversa é a questão da comunicação com a cultura, né? Já que a cultura ela se reflete na forma como nós nos comunicamos, nas mais diversas expressões. Se a gente for analisar, e eu vejo as diversas expressões que você é apaixonada aí na comunicação, né? Porém, diante de uma indústria cultural, vamos pensar assim, né, que mercantilizou a cultura e até da globalização dos mercados da cultura, como você analisa o uso talvez abusivo e até indiscriminado do termo cultura, né? Ficou, parece que uma coisa tão comum, todo mundo fala de cultura, mas qual a responsabilidade da comunicação sobre essa cultura cada vez mais, vamos dizer assim, padronizada e globalizada e talvez uma contracultura? Não, não é uma contracultura, uma anticultura. A contracultura já é outras expressões, né? Fugindo do status quo.
Bom, é uma pergunta super abrangente, né, Zezé? Assim, Uma daria tese. uma aula, gente. É uma tese, né? A Zezé tem tese. Daria uma aula, mas, enfim, acho uma pergunta pertinente. A gente está vivendo num momento onde a questão dos meios de comunicação, da forma como as pessoas se comunicam e do que elas compreendem como sendo sua identidade cultural, sua própria comunicação, tem muita importância e está fazendo muita diferença nesse momento, né? Existe um contexto aí de redes sociais, enfim, de uma explosão de mídias, né, que dominam o nosso cotidiano, e, de fato, assim, é importante a gente pontuar que existe um conflito, existe até um desentendimento na sociedade que usa a palavra cultura muitas vezes como sinônimo apenas da indústria cultural e confundem, né, indústria cultural como sendo a expressão cultural. Muitas vezes se usa apenas como sinônimo das culturas tradicionais, o folclore, né? E aí você usa a cultura também para denominar isso, que é correto, nenhuma dessas formas está incorreta, né? Ou às vezes até para fazer relação com a cultura de massas, né? Com os produtos massificados da cultura, que eu diria, tá, vamos dar uns exemplos claros aí. Vestuário, então, moda, né? Publicidade, consumo de alimentos e bebidas, a fala, né? A linguagem através de gírias que pontuam determinados momentos. Então, isso é o que a gente chama de cultura de massa. E as pessoas usam de forma indiscriminada, né, todos esses conceitos, sem perceber que, na verdade, a gente vive uma grande sobreposição dessas influências todas, né, mas que existe um predomínio da cultura de massas e da indústria cultural. E que a nossa cultura tradicional, os nossos valores tradicionais, são vistos muitas vezes como algo antiquado, ultrapassado, que não tem capacidade de se atualizar no seu tempo. E aí isso acaba sendo desvalorizado. Então, o brasileiro, por exemplo, adora trocar palavras lindas que a gente tem em português por palavras em inglês, porque é a cultura de massa, porque é o que está na indústria cultural. Então, a gente chama, por exemplo, né, mouse. A gente usa uma palavra em inglês, e lá em Portugal chama-se isso de rato, né? É um rato, gente. Traduzindo, é um rato. E aqui parece que fica esquisito, né? A gente chamar um aparelho da nossa tecnologia com uma palavra que existe na nossa língua. Então, Zezé, eu acho que existe muita confusão, as pessoas não sabem dar o devido valor para cada uma dessas expressões culturais. A cultura de massa tem seu valor, a indústria cultural tem seu valor, tem muitas coisas da indústria cultural que a gente ama, e não é pecado, né, gostar. Entretanto, a cultura de massa e a indústria cultural predominam as nossas expressões no cotidiano. Às vezes massacram, inclusive, né? Toda uma questão assim que diferencia, essa diferenciação tão necessária, né, entre as culturas, essa massificação tem esse peso, eu acho que negativo também. Tem eu acho que reduz, né? Isso, Daniela, reduz. Trazendo para um lugar só. E isso gera até desconhecimento, gente. Assim, é incrível que a gente está vivendo num momento onde, por exemplo, as dietas fitness, né? Você se mantém em forma e diminuir a ingestão de carboidrato, glúten, essas coisas, para entrar num corpo perfeito e tal. Um dos pratos, né, que tem sido adotado internacionalmente, globalmente, é a tapioca. Gente, a tapioca é de origem indígena, ela é nativa do Brasil, a mandioca é nativa do Brasil. E as pessoas desconhecem. Que vem da mandioca. Que vem da mandioca, exato. Porque mandioca é uma palavra indígena. Exato. Então, assim, a gente reclama, né? Nossa, o McDonald's é globalizado, mas as pamonhas de Piracicaba não. Agora que a tapioca brasileira, a mandioca brasileira está sendo globalizada, a gente não valoriza isso. Percebem como é
conflituoso, as pessoas se perdem um pouco nesse mundo, eu acho. E tem uma coisa que eu tenho pensado ultimamente, é que nós somos levados a usar as referências de fora, sempre. Mesmo quando eu estou tentando identificar alguma coisa que é minha, pessoal, eu vou primeiro buscar uma referência, o perfume de alguém famoso ou de uma marca, eu não vou olhar para aquilo que caracteriza o meu gosto de cheiro, a minha referência de cheiro. Não sei se eu estou sendo clara para dizer isso, mas quando você está trazendo a mandioca, por exemplo, eu vejo pessoas buscando referência numa alimentação internacional, com nomes em inglês ou, às vezes, em outras línguas, e deixo de valorizar aquilo que é meu, que é a referência que mais deveria estar presente. Ô, Dani, ou então eu começo a exaltar quando o de fora exalta e fala, olha, que maravilha vocês! E aí, como a comunicação tem um peso, né, Kênia? Exato, e aí eu vou para a última pergunta da Zezé, porque ela falou qual a responsabilidade da comunicação com isso, né? Eu diria que a gente explora muito pouco as nossas ferramentas de comunicação, viu, gente? Eu acho que nós continuamos nesse padrão meio colonizado de reproduzir, de replicar o que vem de fora, que é mais valorizado, né? E a gente não valoriza as nossas próprias ferramentas de comunicação. É como se a gente começasse a se comunicar a partir de um veredito, né? De um aval que passa por outro país, ou por outros, ou por monopólios, enfim, é uma chancela que a gente deixou, né, acontecer, a gente mesmo não quer chancelar, engraçado isso. É bem interessante, Mariana, é exatamente isso que está acontecendo, né? Essa falta do olhar e até de uma pesquisa da área de comunicação para os estudantes de graduação, pós-graduação nesse país, que tentem se debruçar e compreender ferramentas alternativas e muito próprias da nossa cultura, e elas existem com certeza, mas falta a gente revelar isso, falta a gente se aproximar disso e legitimar isso, não é verdade? Se apropriar disso, né? É a mesma coisa. Porque, na verdade, como você falou, o futuro é que vai estar no mercado. É esse que vai modificar o que já não existe, né? Sim, com certeza. Fala-se tanto em inovação, né, em criatividade, mas o pessoal, quando vem com essas palavras, pensa em tecnologias sofisticadas e tudo mais, e muitas vezes não vê que está ali, às vezes, no seu colo, na sua forma de ser, a maneira de inovar. É isso mesmo, Zezé. E eu até vou pegar um gancho aí na sua fala, porque eu acho que a Kênia traz para a gente, né? Eu olhei o currículo dela, assim, e ela traz na trajetória uma marca que a gente vem falando e vem ouvindo muito, que é inovação, reinvenção, né? E para a Kênia, meu olhar aqui me parece uma coisa tão orgânica, tão fluente, né? Essa forma de inovação, esse olhar para a reinvenção. Uma mulher formada em história, que já pesquisou bastante sobre os movimentos artísticos, então todas essas linguagens, o underground, o rock and roll, e todo esse repertório teórico sendo alinhavado por ela ao longo da vida, que chega no yoga, o corpo, a espiritualidade. Eu quero saber, quero que você conte para a gente assim, como que você percebeu em você essas transições como necessidades e até como conforto de poder mudar-se, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Olha, Daniela, é uma pergunta legal, porque assim, eu acho que todo ser humano, eu gosto muito daquela ideia do Rubem Alves, né, que ele diz, nós somos movidos por carência, por desejos, por algo que a gente se sente vazio, então você quer preencher aquilo com algo. Mas eu acho que em nem todos os momentos essa necessidade e a decisão, né, de transitar por diferentes áreas e diferentes redes sociais, com identidades, com culturas muito distintas,
nem sempre isso é resultado de uma reflexão, de uma pesquisa. Quase nunca é. Quase nunca é, né? Normalmente é um impulso que nos coloca num determinado momento da vida num lugar, e ali a gente acaba descobrindo identificações, paixões, né? Por coisas simbólicas, por coisas estéticas, materiais, e aí você vai se envolvendo de forma mais profunda ou não nesse novo universo. Mas esse trânsito, né, em algum momento da vida pode ser muito tranquilo e a adaptação pode ser muito fácil, mas em outros momentos isso cobra o seu preço, viu, Daniela? É muito difícil participar de meios muito distintos, muito diferentes, a gente se sente como se fosse um calouro, né, muitas vezes, num determinado meio cultural, onde você não domina a linguagem, você não entende o que as pessoas estão fazendo e como elas pensam exatamente. E isso foi muito mais crítico na academia. Né? Então, eu, como historiadora, entrar num mestrado de antropologia, eu fui levada por avaliações de mestres meus que liam meus trabalhos e diziam assim: Kênia, você tem um olhar muito sociológico, muito antropológico, né? E eu ouvia isso durante toda a graduação, e isso foi me despertando, né, uma vontade. Mas quando eu entrei no mestrado, na Unicamp, eu me sentia caída de paraquedas lá, né? Aquela coisa que você leva muito tempo para se adaptar. Agora, com relação a fazer pesquisa com rock, ir para yoga, essas coisas menos formais, né, que fazem parte da nossa vida, a gente já se sente mais à vontade nesses processos de mudança, e eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu não me conformo de ter um padrãozinho fechadinho de comportamento, de pensamento, minha mente é muito inquieta, e eu vou o tempo todo procurando esses novos alimentos, né, para a mente, para me formarem, para me agregarem. E eu acho, inclusive, Daniela, muita coisa do que eu tenho lido nas ciências sociais, que essa nova geração que está chegando agora é um pouco impulsionada dessa forma. Eles procuram muito mais propósitos nos objetivos deles do que propriamente retorno material ou preocupação com status ou coisas que o valha, né? Então, acho que é um campo a ser explorado aí, da gente pensar como que as próximas gerações vão lidar com isso, com inovação, mudança, né? Aquilo que faz sentido, né? Aquilo que traz sentido para a pessoa. Aquilo que traz sentido, Zezé, exatamente. Porque muitas vezes... muitas vezes a gente faz uma série de coisas imposto por padrões, mas você não tem o sentido daquilo. E é isso que eu vejo uma grande carência, né? As pessoas, elas querem fazer algo que tenha sentido para as suas vidas. Sim, e uma coisa que o yoga me ensinou, eu acho valiosíssimo isso, é que muitas vezes a gente no corre-corre do dia a dia, a gente se multiplica em 10, 30 tarefas para dar conta de tudo na nossa vida, e a maior parte das vezes, a gente chega no final do dia com um sentimento de esgotamento. Que não conseguiu. E dificilmente a gente sente aquele prazer, aquela realização de falar: nossa, que bom, eu dei conta. Por quê? Porque muitas das nossas ações talvez não tenham esse propósito, ou talvez a gente não pare para valorizá-las adequadamente, né? Voltando para a fala da Zezé, que puxou a minha, eu acho que a gente está se deparando com uma realidade que mostra que algumas coisas muito simples são, na verdade, inovadoras para o ritmo de vida que a gente veio trazendo, né? Então, escutar uma pessoa falar é uma inovação, assim, de última geração. Compreender, então, né? Estar ali disposto a compreender o que ela está dizendo, mesmo que o ponto de vista seja diferente, travar uma conversa sem que a gente tenha que trazer uma vitória de um dos lados, né? Uma conversa. Então, essas coisas simples do dia a dia, de chegar no final do dia satisfeito porque conseguiu cumprir
não cumprir tarefa como meta, mas porque aquilo, de fato, te leva a uma realização pessoal, né? Era isso que eu queria hoje, né? Era assim que eu queria terminar meu dia. Então, essas coisas acabam sendo inovadoras diante de todo o turbilhão que a gente se enfiou, e agora a gente está sendo convidadas, eu não vou dizer que é uma chapada, não, a gente está sendo convidada a olhar para isso e falar, poxa, peraí, gente, vamos fazer diferente, vamos trazer mais leveza para o nosso dia a dia, vamos buscar esse propósito, porque a gente não está aqui só para comer doce, mas também não precisa vir para apanhar, né? Adorei, Daniela, é isso mesmo. Com certeza. Kênia, e no seu livro, Corpo Modificado, Corpo Livre, né, que a Zezé falou, e que eu preciso ler, está aqui, porque eu quero ler muito, tem uma pergunta ali no prefácio que me chamou a atenção. Diz assim, precisamos interferir no corpo para revelar a nossa identidade? Aí eu me pergunto, hoje as pessoas estão com mais necessidade de se mostrar, de dizer quem são. A gente até vê um pouco, né, como você comentou no começo, a ditadura da estética, a própria identificação dos gêneros, dessa imposição hoje. Mas isso pode exprimir, na minha opinião, uma falsa ideia, ou seja, esteticamente, exteriormente, de quem são e abafar, ou seja, deixar o interno, né, quem elas são realmente internamente, oculto, muito íntimo. Como pensam, como sentem realmente no mundo? É preciso interferir? Nós precisamos interferir nesse interno e parar um pouco de querer mostrar só o externo? Como que você vê isso baseado na pergunta, né, que eu achei o máximo? Precisamos interferir no corpo para revelar a nossa identidade? Nossa, Mariana, pois é, pergunta profunda, né? Eu acho que sim, precisamos. Todas as culturas, historicamente, utilizam essa questão da modificação corporal, seja a modificação corporal não invasiva, como, por exemplo, o uso de acessórios, adornos, né? Mas as modificações corporais mais invasivas, como perfurar nariz, lábios, né? Esticar pescoço, encolher pés, fazer cirurgias estéticas, né? Para implante de próteses, para você ter o formato do seu corpo alterado, isso a gente chama de modificações invasivas. Essas, na nossa cultura, sim, eu acho que é um momento que a gente precisa parar para repensar, né? Porque nós criamos modelos que estão trazendo para as pessoas muito mais angústia, vergonha, baixa autoestima, onde elas se olham no espelho e não veem uma autoimagem refletida como ela é, mas elas sempre se veem mais feias, piores do que elas realmente são. Então, na nossa sociedade, o que está motivando essa busca da modificação corporal talvez tenha uma raiz muito anterior à própria necessidade cultural de modificar o corpo. Interessante. A necessidade cultural de modificar o corpo no ser humano é para demonstrar seu status, sua identidade, quem você é, e isso é importante, né? Mas, quando isso vem junto com essas questões de padrões estéticos, de beleza, que a gente tem que corresponder a modelos, né? E, atualmente, essa questão dos modelos parece que está tomando dimensões, assim, imensas, né? Principalmente, antes era só para as mulheres, mas agora também os homens buscam esses padrões, adolescentes, né? Adolescentes, enfim. Nossa, adolescentes são mais vulneráveis a isso, né? Muitas vezes... Oi, Dani. Desculpa. Muitas vezes depositando na mudança todo o valor daquilo que você quer alcançar, né? Então, eu faço uma cirurgia para modificar o meu nariz e acho que os meus problemas todos vão se acabar a partir do meu nariz acertado. E quando os problemas continuam, aquilo é uma angústia
fenomenal. Eu estou usando o nariz, mas outro dia eu tive eu recebi um depoimento de um transgênero que trouxe essa questão como sendo assim, eu achei que quando eu fizesse essa cirurgia, todos os meus problemas estariam acabados, que eu seria identificada como uma mulher, e eu não sou. Então isso vai sendo, vai ganhando proporções muito maiores, porque a identidade, ela está primeiro dentro, né? Primeiro a gente precisa se identificar com aquilo que traz. É isso que eu ia falar. E aí sim mostrar para os outros quem eu sou. Reflete, né, o interno. Antes de eu saber quem eu sou, não adianta eu me modificar toda, porque eu só vou trazer um problema a mais para eu conseguir arregimentar, né? Sim, essa questão da transgeneridade é crítica, né, na nossa cultura atualmente, porque eles têm problemas muito críticos com relação à aceitação social. E essa coisa dessa expectativa, eu fazendo a cirurgia eu vou ser reconhecido como homem, como mulher, no caso, né, da transgeneridade, e as pessoas não reconhecem, então os outros não validam, né? E aí essa decepção, essa falta de realização, essa angústia, o sofrimento interno mesmo. Interno, é um sofrimento muito grande, gente, muito grande. Porque muitas vezes é a expressão do interno e a gente está vivendo também o contrário, o externo que não enxerga o interno. Então, assim, é confuso, Sim. né? É confuso. Mas a gente Sim. precisa prestar atenção, né, Kênia, nessa questão dessa questão do corpo, da forma de comunicação e como o corpo influencia, né? E com isso tudo, tem a yoga aí no meio, né? Ou seja, que eu adoro, estou sentindo falta porque nesses últimos meses eu não tive que parar, eu fazia, né, 2 vezes por semana, eu me apaixonei pela yoga. Enfim, e a gente deixa aqui, porque o nosso tempo, infelizmente, ele é contado. E a gente tem muito para falar, a gente vai trazer a Kênia aqui e vai ter muito mais para falar. Aí a gente pede para a nossa convidada, né, Zezé, deixar uma dica, uma orientação. O que você quer pedir para ela, Zezé? Ou ela dá uma dica de livro, música, ou até faz um exercício rapidinho aí, né, dentro do tempo, sei lá, que fosse relacionado a essa coisa do relaxamento, né, tão necessário nesses dias. Zezé fazendo propaganda da Kênia, gente. Deve ser boa essa aula, hein? Deve ser boa. Olha, livro, o que eu indicaria esse ano, que eu acho muito legal, do Ailton Krenak, 10 ideias para adiar o fim do mundo. Né? Uma leitura muito legal. Essa coisa da sustentabilidade está em pauta, ele traz muitas reflexões para a gente pensar de uma maneira muito didática e interessante. Eu deixaria essa dica. E dicas do yoga e da meditação, Zezé, que eu acho que as pessoas nesse momento estão precisando de ferramentas pessoais, quer dizer, meditação, você não precisa comprar um equipamento, você não precisa ter uma roupa especial, né? Basta você reservar um momento de autocuidado para você, né? Então, naquele momento de angústia, que a ansiedade bate, que você tem uma insatisfação com o mundo, enfim, seja lá o que for que esteja te acontecendo, são técnicas muito fáceis, né, da gente fazer, é fechar os olhos e ouvir a própria respiração, por exemplo, né? Então, quando a gente coloca a coluna ereta, você não precisa estar sentado naquela postura clássica da meditação, com as pernas cruzadas, muita gente tem dificuldade de permanecer assim. Recoste-se sobre algum lugar, sente sobre uma cadeira, coloca as mãos sobre as pernas, sente sua coluna ereta, fecha os olhos e presta atenção na sua própria respiração. Por 30 segundos, 1 minuto. A Daniela já está entrando no exercício. Já eu não estou nem aqui. Dá tchau, pelo menos, Dani. É um exercício fabuloso. Antes de muitas provas que os alunos estavam nervosos, eu fazia isso com eles. Eles ficavam sentados, com as mãos na perna, fechavam os olhos e vamos respirar, prestar atenção. Quando a gente torna a respiração um ato voluntário, consciente, não apenas uma coisa instintiva, né? Porque nosso corpo respira, gente, nosso corpo respira.
mas dificilmente nós paramos para prestar atenção o quanto o ritmo da respiração tem a ver com o ritmo mental. Eu ia falar, e como a respiração organiza esse pensamento, né, Kênia? Organiza, reorganiza, transforma, é tudo muito orgânico, plástico. Então, maravilhoso! Fechar os olhos e se ouvir respirando e prestar atenção o que a minha barriga faz quando eu respiro, o que meu peito faz quando eu respiro, o que acontece na minha garganta, na narina. Sentir o ar, gente, sair entrando pelas narinas é um exercício fabuloso, maravilhoso. Barato, não custa nada. E pode ser feito a qualquer dia, qualquer horário, em qualquer lugar. Exatamente, é só tirar a notificação do WhatsApp alguns minutos, entendeu? Fechar os olhos e se permitir alguns minutinhos disso. E olha só que professora, né? Porque fazer isso com os alunos na véspera, no dia da prova... É presente. Antes da prova, é presente. Presente. Kênia, muito... eu também. Kênia, muito obrigada. Tá combinado que o próximo aula que você for falar com a Zezé, chama a gente no call, dá uma ligadinha pra gente, eu e a Daniela entrar. Assim, só para conhecer seu trabalho, né, Dani? A gente vai, ó. Tá bom, Zezé? Não esquece da gente. Estão convidadíssimas. Zezé. Obrigada, muito obrigada. Aqui, hein, Zezé? Vai chamar a gente. Pode deixar. Mas valeu muito. Viu, valeu muito mesmo, obrigada, muito mesmo. É maravilhoso. Eu agradeço demais o convite de vocês, a participação nesse papo delicioso. Acho que foi muito legal a gente poder trocar ideias aqui e eu espero ter colaborado com bastante gente para esse momento e para muitas reflexões legais. Outros virão, com certeza, se prepare. Certeza. Obrigada. Com certeza. Obrigada. Namastê, namastê, gratidão. E você que acompanha o Entre Telas Mais aqui no Marco Maciarelli, fique ligado. A gente traz mais convidados especiais, como a Kênia Kemp, que esteve aqui conosco. E você pode rever esse programa quantas vezes você quiser. Só seguir aqui o canal do Marco Maciarelli. A gente volta em breve. Espera só, a gente volta. Beijo para você. Tchau, gente. Tchau, tchau.